Ensinam os cabalistas sobre o Rosh Hashanah, e principalmente em relação à alma. Uma alma pura, um pensamento puro, um recipiente espiritual puro é a melhor maneira e a melhor forma que nós temos para encontrar clareza e entendimento sobre o nosso caminho espiritual. Um exemplo para a gente entender essa primeira frase que os cabalistas ensinam é o seguinte: observe uma pessoa que às vezes a vida espiritual dela está toda bagunçada, completamente desorganizada. Essa pessoa tem muita dificuldade para encontrar o caminho espiritual dela. Ela fica rodando de lugar em lugar, ela fica indo para um ponto, para outro, estudando isso. Não sou contra estudar outras literaturas, mas a partir do momento que a pessoa quer centrar em um ponto da espiritualidade, ele tem que saber para onde ele está indo. Então, na maioria das vezes, você pega uma pessoa que está com a vida espiritual muito bagunçada, ela está conectada com muita impureza. Ela está com o recipiente espiritual dela impuro. E como dizem os cabalistas, a melhor maneira para a gente conseguir entender qual é o nosso caminho é se livrar dessa impureza. E eu não estou falando de pessoas que ficam cometendo averotes para cima e para baixo, não. A gente está tratando do nosso caso de modo geral, não estamos falando do universo inteiro, não falando especificamente como pessoas. Vamos sempre colocar isso na nossa cabeça, ter uma reflexão própria. Às vezes, se a gente não consegue discernir muito o nosso caminho espiritual, dá um pulo para cá, dá um outro pulo para lá, é um sinal que pode haver impureza no nosso recipiente, que o nosso pensamento pode estar impuro. E isso está afetando a clareza do nosso entendimento para onde que a gente tem que ir, de como a gente tem que coordenar a nossa vida. Existem 3 semanas antes de chegar ao Rosh Hashanah. A gente tem uma janela no tempo e isso é uma oportunidade espiritual no universo. É uma oportunidade geral, dada para todo mundo, para ir para um lugar que os cabalistas afirmam e dizem que é o lugar da maior purificação para a gente ter limpeza na alma. A gente vai chegar a um ponto de espiritualidade muito, 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 muito alto, um nível de conexão totalmente puro. Mas para a gente chegar a esse ponto, a gente vai ter na nossa cabeça os primeiros dias do próximo mês. Os primeiros dias são os 2 primeiros dias que são Rosh Hashanah. A gente não precisa fazer anúncio da lua nova, fala o Shulchan Aruch, que a gente não precisa anunciar a lua nova agora nesse período, precisa ser uma data pré-estabelecida, e a gente sabe que vai ser o Rosh Hashanah, não é necessário fazer esse anúncio. O que significa Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah, os 22 dias de preparação, essas 3 semanas antes, o período que a gente está fazendo Selichot agora, essa semana? Um exemplo muito prático que foi dado nessa aula é o seguinte: imagina que você tem um celular, hoje todo mundo tem celular, né? E você sabe o número de uma pessoa que você vai ligar. Você tem ali o número do teu amigo para você ligar e se conectar com ele. Você sabe que na hora que você ligar naquele número ali, a menos que ele esteja com o celular desligado, né? Mas com a Hashem não acontece isso. O celular de Hashem fica o tempo inteiro ligado. Se você ligar para aquela pessoa, você sabe que ela vai te atender. Só que hoje, se a gente observar os smartphones, né, da nossa geração, eles são cheios de aplicativos. Se eles não vêm com esses aplicativos, a gente mesmo instala esses aplicativos. No mundo em que nós chegamos, nós temos um nível para a gente se conectar com a Hashem, nós temos uma janela para se conectar com a Hashem. Só que nos eventos da vida, com o decorrer dos dias, dos meses, a gente tem uma série de coisas que são esses aplicativos do celular. Eles servem até para alguma coisa em alguns momentos, mas em outros momentos a pessoa pode acabar se perdendo dentro desses aplicativos. Só que a função mais básica e a esquecida para a maioria das pessoas no celular hoje é fazer ligações, você faz um monte de coisas. Semelhantemente, a gente que está nesse universo hoje, nesse mundo de hoje, a nossa principal função é se ligar com o Kadosh Baruch Hu. Porém, com uma série de atrativos que a gente encontra nesse mundo, isso às vezes faz a gente se perder, faz a gente se desconectar com a Hashem, dá mais atenção dos aplicativos, para os aplicativos, do que simplesmente pegar o nosso celular e ligar para a Hashem. Então a gente começa a se envolver com uma série de coisas e se desconecta de Hashem por causa dos aplicativos. Eles são até bons, eles têm até bons usos. Porém, se a gente se distrai neles, a gente esquece a principal função que a gente tem. Vamos começar com um princípio básico da Kabbalah. A Kabbalah ensina
que a nossa alma veio para fazer um trabalho espiritual nesse mundo. E cada um de nós tem um objetivo diferente e cada um de nós tem um objetivo na sua frente. Existe o jogo da vida, não dá para fugir disso. E a gente vai precisar saber qual é o objetivo que a gente precisa alcançar na nossa vida. Isso não é algo muito fácil, isso não é algo muito simples. E justamente o jogo da vida, os altos e baixos que a gente tem na vida, vai fazer a gente conseguir enxergar isso. Mas se a gente tem um recipiente puro, isso vai nos ajudar mais, vai dar um potencial maior para a gente descobrir o que nós temos que fazer. E isso a gente começa a entender através do chamado Tikkun, que é a retificação, que é a correção, que é a reparação. É a gente descobrir a nossa missão. Qual é o seu trabalho nesse mundo? Isso pode ser por meio de várias coisas. A gente imagina que às vezes Tikkun, para quem é casado, às vezes usar muito esse argumento. Pessoal, não é só a esposa, não é só o marido, é o teu amigo, é um desafio. Tudo isso faz parte de um Tikkun. Não é colocar na cabeça que o Tikkun é só a esposa ou o marido, não. Ele ajuda também. E ele não é só Tikkun, ele é uma pessoa para te fortalecer. A gente não gosta muito quando alguém tenta nos corrigir e apontar os nossos defeitos, né? Isso também é parte do nosso Tikkun, reconhecer nossos defeitos. Então tudo isso que está à nossa volta vai favorecer a gente descobrir qual é a nossa orientação espiritual. Os cabalistas dizem que esse trabalho é um trabalho muito difícil. E a ferramenta que vai viabilizar isso para a gente é o próprio tempo, que é uma ferramenta constante. Observe que o tempo sempre muda. Não estou falando de temperatura, não estou falando de umidade do ar, estou falando disso. Estou falando que a cada mês, que a cada ano, a gente tem algo diferente. A cada mês a gente tem uma transformação, a cada mês a gente tem um tipo de conexão diferente. Cada mudança da Lua, cada Rosh Chodesh, a gente tem uma conexão, a gente tem algo que é mais favorável ou menos favorável. Tudo isso é uma colaboração, essa é a ferramenta principal. O tempo são uma das ferramentas que a gente consegue discernir o nosso objetivo. E ele nos afeta constantemente. Inevitavelmente isso nos afeta e afeta diretamente. Se a gente observar, o universo ele é formado de ciclos. A gente identifica isso pela própria Lua, que se renova a cada mês, que como nós falamos é o próprio Rosh Chodesh. Se a gente adicionar isso um pouquinho da astrologia, eu não vou entrar nesse ponto, né? Não vou entrar em detalhes sobre a astrologia, isso a gente pode comentar em algum outro momento. Em cada mês a gente tem um efeito diferente. Observe que às vezes um mês é mais fácil, um mês é mais difícil, um mês está mais propício para uma coisa, outro está menos propício. E a gente também tem a influência dos astros e dos signos de uma maneira diferente. E cada mês tem um efeito diferente. Em cada mês existe um tipo de poder, existe um tipo de conexão. Qual é o próximo mês que a gente vai entrar? Vou até beber uma água agora. Já fiz a brahá, então não há necessidade de fazer novamente. O próximo mês que a gente vai entrar é o mês de Libra. Qual a representação do mês de Libra? É uma balança. E é justamente o mês de Tishrei. Tishrei, a gente tem a festa de Rosh Hashanah. Estão entendendo como é que o tempo faz uma alusão para nós? Ele dá indicativa. Os cabalistas fazem uma pergunta: por que uma balança no mês de Tishrei? E eles entendem que esses sinais são feitos de uma forma que vão nos ajudar a nossa jornada nesse mundo. Para quem já leu umas aulas, já fez toda esses estudos que alguém já leu para você, eu já li para algumas pessoas aqui da comunidade, você vai entender que tudo isso são sinais para você conseguir encontrar o verdadeiro sentido da sua jornada. A janela no tempo é uma ferramenta muito importante nos ensinamentos cabalísticos. As datas, as épocas, eles têm toda a sua importância. E eles são feitos para nos ajudar a conectar com a nossa missão. Temos tempos positivos e temos tempos negativos. E através desse conhecimento a gente vai saber como se direcionar em cada um deles. A Kabbalah ensina que esse mês é o começo de um ciclo. Um momento que desde os 22 dias vão preparar o nosso recipiente para o ano inteiro. Pessoal, escuta isso, como isso é importante. Esses 22 dias, que começa no primeiro dia de Rosh Hashanah e termina
em Simchat Torah são os dias que vão preparar o nosso recipiente para o ano inteiro. O Ari Hakadosh diz no seu livro Portal das Intenções, Kavanot ou Meditações. Eu vou colocar para vocês lerem junto comigo, para a gente acompanhar aqui esse slide. E eu vou ler junto com vocês, para ficar mais fácil, tá bom? O Ari, Portal das Intenções. Rosh Hashanah é o aspecto da coluna da esquerda e é deixado sobre minha cabeça até o Yom Kippur. Em Yom Kippur, a mãe superior brilha, está falando de Binah, e adoça os julgamentos. Sukkot é a coluna da direita, como está escrito, e a minha direita vai me abraçar. E no 8º dia, em Simchat Torah, é quando a união completa acontece, e estes são as explicações simples. Rosh Hashanah é o começo da jornada, pessoal. Em seguida a gente vai ter o Yom Kippur, depois Sukkot, depois Simchat Torah. São 4 feriados seguidos. Esse processo de 22 dias começa com a energia de julgamento. Nos dias de Rosh Hashanah, quando começa Rosh Hashanah, começou agora a energia de julgamento. E que continua até o Yom Kippur, e continua com proteção do feriado de Sukkot, e termina com a união entre nós e a luz para um ano inteiro com o feriado de Simchat Torah. Às vezes a pessoa imagina que termina os julgamentos em Rosh Hashanah. Não. Ainda em Yom Kippur ainda tem coisas para purificar. Em Sukkot ainda tem coisas para limpar. E Simchat Torah é o auge de tudo isso. Esses 22 dias que vão nos conectar com um nível de pureza muito grande e vão nos dar a capacidade de nós seguirmos o ano inteiro com essa energia. Os 10 primeiros dias são dias de julgamento, de limpeza e de purificação. A gente tem lá, para vocês que observam no Siddur, quando a gente faz uma transição de rezas, tem lá os 10 dias de penitência, são os dias de Teshuvah. Eles abrangem, se a gente pegar para observar, abrangem as 10 Sefirot. E a energia vai mudando para uma energia positiva de compartilhar. Nós vamos ver que esses 10 dias, eles são respectivos a cada uma das Sefirot. Nós temos 10 Sefirot de Keter Amalchut. Então, essas 10 Sefirot vão se conectando com esses 10 dias também. No último dia dos 22 dias, é o último dia de Simchat Torah, a direita se une com a esquerda, entre a luz e o recipiente, entre nós e o Criador. Então a energia dura para nós todo o ano. Quando a alma vem para o recipiente, para entrar nesse recipiente, ela vem para o mundo, acontece que nós começamos a fazer algumas coisas erradas. Nós começamos a cometer atos que impurificam essa alma. A gente sabe que lá no Siddur, todo mundo faz as rezas, quando a gente medita, a alma que o Senhor me deu é uma alma pura. A gente cita esse trecho pelas manhãs. Em alguns casos, a gente vem carregando coisas do passado, né? A gente pode dar um exemplo de um copo vazio. Depois ele vem, se enche de água e depois ele fica coberto por um pano. São 3 estados do próprio recipiente. No mês de Elul, os cabalistas ensinam que queremos entender o que é tudo isso e que são essas camadas que não permitem que nossas almas sejam como um recipiente puro quando chegou nesse mundo. Pessoal, se a gente se mantivesse num nível de pureza muito grande, desde quando a nossa alma chegou nesse recipiente, a gente conseguiria níveis de conexão enormes, mas não é o caso, né? Mas tudo bem. Como eu dei esse exemplo do copo, a gente chega nesse mundo livre, um copo vazio, branco, limpinho, e depois entra água. Vamos representar aqui a água, não é simbolismo de impureza, mas só para a gente entender esse exemplo. Entra água, depois cobre um pano, tudo isso impede a nossa conexão com o Criador. O universo, para nos preparar para Teshuvah, ele nos faz com que a gente faça uma reflexão interior. E essa reflexão interior vai despertar uma pergunta dizendo o seguinte: o que eu fiz de errado? Ninguém gosta de parar e pensar isso, né? Mas toda vez que você perguntar, tenha certeza que essa resposta vai chegar. Quando então chegamos ao começo para nos conectarmos com o julgamento,
nos 2 primeiros dias do mês de Libra, Tirei. Os 2 primeiros dias de Rosh Hashanah são os 2 dias que a gente vai se conectar com o julgamento. Pessoal, vou fazer uma pergunta para vocês. Eu escutei isso num shiur, não me lembro quem foi que estava falando isso. Mas quem vai para um julgamento, quem vai ficar diante de um juiz, quem vai ficar num tribunal, não é quem fez coisas certas, é quem anda fazendo coisas erradas, vai lá prestar contas com o juiz. Então, se a gente tem que ter uma reflexão, a gente parar e pensar, olha, eu vou ter agora que prestar as contas nesses 2 dias de julgamento. Chegaram 2 dias de julgamento, mas calma, são 2 dias de julgamento, mas dá para resolver. Eu vou fazer uma leitura para vocês do Zohar diário, é o Zohar semanal, na verdade. Tem um livro que é disponível para quem quiser comprar, tem na Sefer, eu não sei se tem em outras fontes, mas é um livro que dá trecho do Zohar para cada dia da semana. Esse trecho, o Zohar semanal, é página 364, Zohar Pinchas, folha 231, página 2, para a gente entender a importância dos 2 dias de Rosh Hashanah. Nos dias do começo do ano, o tribunal prepara o trono para o rei, para julgar o mundo. Opa, todo o universo vai entrar ali para pagar conta, todo mundo. É o universo que está parando em função disso. Não só o povo judeu, todo mundo vai prestar conta, sabendo ou não do julgamento, vai ter, de qualquer maneira. E os de Israel entram inicialmente para o julgamento diante dele, para que aumente a misericórdia. A gente vai entender isso porque faz uma referência lá na frente dos 70 touros que eram abatidos em Sukkot, que é representativo para as nações, para todo o universo, para todo mundo, para as 70 nações. Estudamos, e o julgamento do seu povo Israel, cada coisa do dia em seu dia. Só para preparar vocês, a gente imagina que às vezes julgamento é só no Yom Kippur. Não, pessoal. Yom Kippur ainda é complemento dos julgamentos. Em Rosh Hashanah é que começamos a ser julgados. Por isso a gente fala que sejamos inscritos e selados para o livro da vida e tenhamos um bom ano. A gente sempre fala isso no Rosh Hashanah. Do dia em seu dia. O que significa? No entanto, esses são os 2 dias do começo do ano, que são no primeiro e segundo dia de Tirei. Por que 2 dias? Agora aqui que está o segredo maior. Eu não tinha ainda parado para analisar esse ponto, não tinha visto ainda, posso ter visto e passou desapercebido, às vezes acontece, mas eu consegui me sintonizar com esse trecho do Zohar que fala. No entanto, esses são os 2 dias do começo do ano, são os 2 dias de julgamento. Por que 2 dias? Pois eles são 2 tribunais que se unem como um. O julgamento superior, que é duro, e o julgamento inferior, que é fraco. E os 2 se encontram. Primeiro dia, julgamento duro. Segundo dia, o julgamento um pouco mais leve. Mas tem julgamento também nesses 2 dias. Esse evento de Rosh Hashanah é o processo que vai ocorrer nesse período, pessoal, uma limpeza muito intensa, uma limpeza muito grande. Observe que quando a gente sai do Rosh Hashanah, a gente sai de Yom Kippur, vai entrando em Sukkot, parece que a conexão é maior, né? Você parece que sai, parece não, você sai mais leve, você sai mais limpo. O Rabino Samir Pinto, da sinagoga Ohel Yaakov em São Paulo, ele falou uma coisa muito interessante. Esse fato eu não tinha prestado atenção. Nunca tinha prestado atenção, dessa vez eu prestei atenção. Não só vivos são julgados, os mortos também são julgados. Nessa época de Rosh Hashanah, abre-se o Sefer HaMetim, livro dos mortos também, para que eles passem por um novo julgamento. Até aquelas pessoas que já passaram de um ano, que já estão falecidas, que é o período da alma se desconectar completamente do corpo, é um outro assunto, é uma outra aula também. Depois que passa desse período, também tem julgamentos anuais. E o maior, não sei se é o maior problema, ou se é o maior benefício, ou se é a solução, não posso dizer isso, mas eu acho que é a solução. Eles são julgados de acordo com a ação daqueles que estão vivos, ou seja, os parentes próximos daquela pessoa que já faleceu, seja um pai, seja uma mãe, seja quem for da próxima geração, eles são julgados de acordo com os atos dessa pessoa que está viva. Então, se ele está praticando mitzvot, bom para ele e bom para os seus antepassados também. Tem um versículo que fala sobre isso, que os pais recebem honra nos filhos. Tanto quando a gente faz uma chamada para a Torá, a gente fala filho de fulano de tal. Sempre que vai fazer uma barra também para cura, filho de fulano de tal.
Então, não só os vivos são julgados, mas também os mortos. Então, que cada um tenha uma responsabilidade geral com tudo que você está fazendo. Se trabalharmos em nós mesmos durante toda essa semana e nos prepararmos para esses dias, nós vamos entender como nós estamos. Se a gente fizer reflexões durante esse dia, nós vamos entender qual é o nosso estado diante desse grande juiz. Nos 2 primeiros dias de Rosh Hashanah, a maior parte dessas coisas, dessas impurezas, elas são retiradas. Depois de Rosh Hashanah nós estamos limpos, mas ainda tem impureza. Ainda tem impureza para ser retirada. Desses 2 dias, os cabalistas entendem que ainda existem mais 10 dias, aí a gente faz a conexão com as Sefirot, de trabalhos a serem realizados. E justamente nas Sefirot precisam de 10 dias de reparação dentro delas. Quando a gente passa esses 10 dias, a gente vai chegar em que data? Yom Kippur. Que a gente sempre pensou que fosse o auge da coisa. Acabou Yom Kippur, tô limpo, tá tudo resolvido 100%. Não, ainda tem coisa para fazer. Mas quando a gente chega no Yom Kippur, nosso recipiente já está mais puro. Por causa dos 2 dias de Rosh Hashanah, a gente já chega em Yom Kippur com pureza. Em Yom Kippur acontece uma coisa maravilhosa. A gente sabe que no meio, o serviço de Neilá é o serviço mais alto, é o ápice do serviço de Yom Kippur. Mas só que em Yom Kippur a gente recebe uma energia chamada Binah, energia de vida, que é a mãe pela Sefirot, e que vem do lado dos mundos superiores, que vai agora para dentro de um recipiente puro. Em nenhuma outra época do ano isso acontece, mas agora essa energia vai para dentro de um recipiente puro. E essa energia é tão pura, tão pura, tem tanto poder nele que os cabalistas falam para não tocar em nada que seja físico nessa época. Não estou falando para você não pegar uma caneta, para você não sentar numa coisa. Não. Os cabalistas estão dizendo o seguinte: no Yom Kippur, não se preocupa em fazer coisas físicas, não se preocupa com o corpo físico, não se preocupa em fazer coisas que estão atreladas a esse mundo. Você recebeu uma energia tão pura que isso deixa de ser uma necessidade e você não precisa mais disso. Só que tem uma questão. Depois de a gente receber essa energia, o próprio universo, as próprias energias dos mundos, estão dizendo pra gente que nós vamos precisar manter essa energia, e diz pra gente esperar um pouco. O que está dizendo? Uma conexão com a próxima festividade, que é Sukkot. Observe que a energia vem de um lado de pureza tão grande que quando chega em Yom Kippur, a gente não come nem bebe. Essa energia vem direto do lado da direita, agora quando chega no Sukkot. E agora a conexão com Sukkot, nós vamos ver uma coisa. Sukkot são 7 dias. Representam 7 camadas que vão proteger o nosso novo recipiente. Agora está um recipiente novinho. Chegou no Rosh Hashanah, as coisas foram renovadas. E a gente precisa manter, através desses 7 dias de Sukkot, o recipiente puro para a gente usar essa energia durante o ano todo. Em Simchat Torah, no último dia dos 22, essa energia é selada e protegida para o ano inteiro. É basicamente isso que acontece nessas datas. Mas não acabou por aí não, a gente está só começando. Esse é o momento que a gente tem que entender que a negatividade que eu quero remover de mim, qual é a negatividade que eu quero tirar de dentro de mim, e para que eu vou utilizar essa energia nova que eu recebi em vida. Vamos ler um trecho da Parashat Emor, verso 206. Vou colocar para vocês aqui. Diz o seguinte: Raya Meheminá, no 7º mês, o primeiro dia do mês, vai entrar 23, 24. Esse mandamento é tocar o shofar no Rosh Hashanah, que é o dia do julgamento para o mundo. Como nós explicamos as palavras que toque o shofar na lua nova, na lua cheia, ou cobrindo no dia da nossa festa, Tehilim 81:4. Nós aprendemos que este é o dia quando a lua, Malchut, é coberta e o mundo está sob julgamento, para o promotor cobrir e esconder completamente, e trancar a entrada para o rei, que é o Zeir Anpin, e a lua, e é o lugar onde o julgamento permanece para pedir justiça para o mundo. Ou seja, entramos agora, deixa eu só tirar isso aqui, entramos agora
em um tribunal, onde haverão diversos julgamentos. O Zohar fala que nos primeiros dias do mês de Tishrei existe um período de ocultamento e julgamento, que o mundo inteiro está perante esse julgamento, conhecendo ou não, tendo ciência ou não desse julgamento, todo o universo está perante esse julgamento, que vai ser de uma maneira geral. E até os mortos, como a gente falou, estão envolvidos nesse julgamento. E agora vem uma coisa muito interessante. Eu havia estudado isso há um tempo atrás, naquele livro chamado A Rosa de 13 Pétalas. Eu não sei se vocês conhecem, já ouviram falar sobre esse livro. É um livro muito profundo, fala muito sobre Kabbalah, um livro muito forte. E eu havia visto sobre esse assunto nesse livro, que diz o seguinte: cada ação que fazemos, criamos uma energia que fica à nossa volta. Olha isso, pessoal. Nesses 2 dias, nós temos a oportunidade da gente se livrar dessas energias que a gente criou durante o ano inteiro. E a primeira coisa que a gente deve fazer é observarmos as coisas que nós fizemos errado. É um processo interno, é uma autorreflexão. Por isso a gente tem todo esse tempo para fazer essa autoanálise. Zohar Parashat Emor, verso 208. Fala o seguinte: é como um ministro designado sobre uma corte terrestre, que foi dada a permissão para citar perante a corte que isso e aquilo foi feito, e isso e aquilo foi transgredido, que demanda punição. Agora chegou na corte e falou: ó, isso foi feito, isso aqui também foi feito, agora cabe uma punição para a pessoa que o praticou. Nós aprendemos que ao ministro apontado para essa corte foi dada a permissão para trancar a entrada da corte até os vereditos serem pronunciados por todo do processo, até o final de Simchat Torah. Até o final, o último dia de Sukkot, onde Simchat Torah é o selamento, o fechamento. Vamos dizer que Simchat Torah é a execução daquilo que vai ser feito através desses julgamentos. Para a corte não é permitido recusá-lo, porque eu, Hashem, amo a justiça. E ele quer que o mundo seja mantido em julgamento, para que seja sabido que há julgamento e há um juiz. Tudo isso se aplica à corte terrestre. Hashem está falando, agora nesse período é hora de julgarmos todos os atos da humanidade e do universo. Porque eles precisam saber que existe um juiz, que existe alguém que está observando esses atos. E para aqueles que se arrependerem, que quiserem chuvar, posso dar um julgamento mais doce e mais leve. Que seja assim para nós, os julgamentos sejam adocicados. A ideia que esse parágrafo nos dá é de que todas as ações que eu faço criam essa energia de negatividade. E eu tenho que me responsabilizar por essa energia, mas eu quero me livrar dela. Ao mesmo tempo que eu tenho que me responsabilizar, eu também tenho que me livrar dessa energia fazendo uma autorreflexão nesse período, durante esses 22 dias, para me livrar dessas energias. A Kabbalah ensina que no Rosh Hashanah foi o dia em que Adão foi criado. Por isso, 6 dias antes de Rosh Hashanah é chamado dia da criação. Isso significa que estamos nos conectando com a semente da criação. Olha que maravilha, pessoal! A gente está se conectando agora com a semente da criação. Só que tem um porém. A gente também está se conectando com o pecado de Adão e Havá. Houve a conexão das duas coisas ali. E a gente sabe que esse foi o primeiro momento que ocorreu uma falha, ocorreu um erro. Isso faz parte da vida. Não ache que você vai ser perfeito. Pessoal, vamos tirar essa ideia da cabeça de que eu vou ser perfeito, que eu não vou errar nunca, que os meus filhos vão ser perfeitos. Pessoal, é ilusão. Não tem como, isso não funciona assim. A vida também depende dos altos e baixos que nós temos. A vida, ela depende de um momento muito espiritual e às vezes um momento que você não quer fazer nada de espiritualidade. A vida faz esse jogo conosco, e isso é real. Não adianta achar que a pessoa vai ser sempre um tzadik, todo dia, toda hora. Não, isso não é verdade, isso não é um padrão real. A Kabbalah ensina que não é só ser sobre ser perfeito, que a gente está nesse jogo da vida, que a gente passa por esses dias de julgamento, mas sim passar por esse processo junto com a ideia da janela no tempo, onde a gente tem a oportunidade de nos conectarmos com a oportunidade de captarmos energia. É uma oportunidade para uma oportunidade de se conectar com
a energia, com essa semente da criação, que vai ser usada durante um ano todo. Cada ação que a gente faz nessas 48 horas, os cabalistas ensinam que o momento de Rosh Hashanah não é um dia, e sim 2 dias. Primeiro dia, somos julgados por coisas muito sérias, chamado de julgamento pesado, como a gente leu no Zohar, no texto do Zohar, Parashat Pinchas, lá em cima. Primeiro dia é um dia de julgamento muito pesado, muito sério, muito severo, duro. E no segundo dia são julgamentos mais leves, são julgamentos mais suaves. Vamos agora ler um trecho, continuando na Parashat Emor, o verso 193, diz o seguinte: quando o shofar é despertado e pessoas se sentem arrependidas dos seus pecados, o som do shofar deveria ressoar de baixo. O som surge e então outro divino shofar é despertado. Toca o shofar terreno, o shofar celestial também é despertado, o qual é Biná. Misericórdia é despertada e julgamento se vai. Olha a força do toque do shofar. Uma ação deve ser exibida pelo sopro do shofar, em ordem de acordo com o outro shofar, Biná, e atrás do shofar, debaixo, todos aqueles sons. Tequiá, Shevarim, Teruá, os sons que a gente conhece. Para mostrar que todos os sons celestiais, incluindo o shofar de cima, as 3 colunas detalhadas, inclusive em Biná, serão despertas para emergir de Biná para Zeir Anpin e Malchut. Pessoal, olha o que acontece aqui. A conexão de um nível muito superior vem agora para um nível inferior, que estão relacionadas a Zeir Anpin, que são as áreas das emoções da pessoa, justamente para purificar nesse regimento onde existe o deslize maior, porque o deslize começa ali e depois purifica a área do pensamento. No julgamento, então, na corte, temos então promotor e defensor. Não sei se alguém já foi parar no tribunal, tomara que seja para ser coisa boa, mas dificilmente a gente vai para o tribunal para coisa boa. Mas quando a gente tem na corte, nós temos o promotor e o defensor. O shofar é o nosso defensor. O professor de Kabbalah David Berg diz que o shofar é como se fosse um sistema antimíssil. É uma proteção para a pessoa. Que em Rosh Hashanah nós estamos diante de toda a nossa negatividade, tudo aquilo que a gente fez errado está na nossa frente. E isso vem do lado da esquerda. Rabbi Shimon Bar Yochai conta-nos a sabedoria judaica que o Rabbi Shimon Bar Yochai pegava a pessoa que ia tocar o shofar e deixava ela por 3 dias estudando somente as meditações que haviam por trás do toque do shofar. 3 dias estudando. Não sei se a gente chega lá, mas pelo menos a gente tem que ter as kavanot corretas. Existem letras para a gente se conectar, nomes sagrados que ajudam nessa conexão. Sabe por que Rabbi Shimon Bar Yochai fazia isso? Seu mérito nos proteja. Porque a pessoa que vai tocar o shofar, ele tem a responsabilidade de limpar o julgamento de todas as pessoas que estão ouvindo aquele som, de todas as pessoas que estão na sala. Vamos dizer assim, melhor dizendo, de todas as pessoas que estão ali naquela sala. Quem está tocando o shofar tem a responsabilidade de limpar todo mundo que está naquela sala. Olha aí quem pessoal que vai tocar o shofar, que está treinando o shofar nesses dias aí, responsabilidade total. E se tocar no dia do Rosh Hashanah, meu amigo, tem que ter muita kavaná. O que vem além disso, isso depende da pessoa, né? Tem vários segredos sobre o toque do shofar. Era ensinado para a pessoa que ia tocar o shofar, isso a gente falando do lado mais místico, que ela deveria estudar um parágrafo específico sobre os toques, e estudando todo esse trecho de Emor, junto com o que o Arizal ensinava sobre o Rosh Hashanah. Felizmente é muita coisa, mas não dá para a gente pegar todas essas conexões, essas kavanot. Mas existe um trecho do próprio Parashat Emor, verso 195, que a gente pode meditar ao tocar o shofar, que diz o seguinte: você deve se lembrar que a principal razão para usarmos o shofar é reduzir a coluna da esquerda das 3 sefirot de cima
Eu olhei ali para um quadro Sefirot que está ali à minha esquerda. E cancelar seus julgamentos severos que estão vindo dos 3 mundos superiores. E as vozes que estamos enviando são forças de julgamento, que estão reduzindo a coluna da esquerda do mundo superior. E por isso está revelando a união do mundo superior no segredo da misericórdia. A gente sabe que as Sefirot, elas também estão conectadas em outros níveis, em outros mundos. A gente sabe que também existe Sefirah dentro de outra Sefirah. Existe Sefirot dentro dos mundos. A gente está falando agora que essa energia vem de um mundo acima daquele mundo mais baixo em que nós estamos. Esse trecho é a chave para a gente se conectar com o toque do shofar, para a gente meditar nesse trecho. O trecho vai ficar disponível, quem quiser depois pode pegar, os homens que tocam o shofar, para a gente se conectar com isso. Só o toque vai fazer, principalmente na festa de Rosh Hashanah, é importante. Agora, qual é o propósito específico do shofar nesse dia? É adocicar o julgamento que está vindo dos mundos superiores para esse mundo. Existe uma energia que está vindo de cima, existe uma energia de julgamento, está vindo do nível superior. E junto com tudo aquilo que está nesse dia, junto com o toque do shofar, junto com as rezas que a gente faz, a gente troca o julgamento para a misericórdia através desses atos. Toque do shofar, rezas, kavanot, concentrações, meditações, a gente consegue trocar essa energia de julgamento que está vindo de cima para baixo por uma energia de misericórdia. Os cabalistas dizem que não é por coincidência que no início do ano, e porque a consciência que temos nesse período do ano nos afeta para o ano inteiro. Os cabalistas dizem que isso não é por coincidência. Os cabalistas separam 3 tipos de toques, 3 tipos de sons, que podem ser feitos com o shofar. Não sei se todo mundo conhece, mas a gente tem um som longo, Tekiah, tem aquele som longo, direto, sem interrupções. A gente tem Shevarim, que ele tem interrupções mais curtas. Por exemplo, você dá 3 toques, Teruah, que são toques repicados, né? Que parecendo uma buzina quando o cara está com pressa no trânsito, parecido com esses toques. São tocados 100 sons, mais 101 sons no Rosh Hashanah no finalzinho. E esses sons se dividem em 30, 30, 30, 10 e 1, que dá a soma 101. Cada um começa com, se vocês já pegaram o Matzor, já olharam lá, que tem a parte dos toques do shofar, no Shacharit, no dia seguinte. Você vai ver que começa com um som longo, Tekiah, e tem no meio ou o Shevarim ou o Teruah, que é aquele menos encurtado e aquele mais encurtado. E terminam com um Tekiah mais longo. Não sei se vocês já perceberam isso. Pela Kabbalah, a composição é o seguinte, que Tekiah representa o positivo, aquele longo, né? Aquele toque longo representa o positivo. Shevarim ou Teruah são negativos. Tekiah Gadol, que é o último que sempre finaliza esses toques, representa o positivo. Agora, esses toques que são repicados, tanto o Shevarim quanto o Teruah, eles representam as negatividades e bloqueios que a gente criou. Esses toques são repicados, são as nossas negatividades e são os nossos bloqueios. Mas só que pela continuidade do primeiro som e do último som, a gente troca esses dois do meio, que teriam o poder do julgamento, nós trocamos pela misericórdia. Esses toques que são considerados negativos, que são Shevarim e Teruah, são trocados pela energia dos 2 toques positivos, que é Tekiah e Tekiah Gadol, que finaliza os toques. Eles transformam aquela energia de julgamento agora em misericórdia. Existe uma razão pela qual os cabalistas arrumaram dessa forma, né? Dos 100 toques, 30, 30, 30, 10. Cada um desses grupos, eles estão relacionados a um tipo de negatividade que cobrem todos os tipos de negatividades, que são as seguintes. Agora, aproveitem, pessoal, quando chegar no Rosh Hashanah, quando ouvir o toque do shofar, lembrar disso. Primeiro dos grupos de 30. Por isso a gente vai entender que, não só por essa razão, entre outras também,
Existem explicações mais profundas. Mas a gente tem 30 toques, 30 toques, 30 toques e 10 toques. Os 30 primeiros toques estão representados, estão conectados para livrar a pessoa da energia de idolatria. A gente pode dizer que a idolatria tem vários âmbitos para a gente entender, vários aspectos para a gente conectar. Mas os cabalistas dizem algo que é muito forte, eu achei muito forte isso. Que esse tipo de idolatria é quando cada vez que nós não acreditamos em nós mesmos e que dizemos que algo externo irá nos salvar. Não, eu tenho que conseguir alguma coisa por fora vai me salvar. Não, você tem que acreditar na tua capacidade. Eu assisti um trecho de uma palestra, se chama Wendell Carvalho, acho que vocês devem conhecer. Ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. O maior problema da geração que a gente enfrenta hoje são as pessoas se comparando uma com a outra nas redes sociais. Olha lá a foto no Instagram, fulano de tal rindo, feliz da vida e tal. O cara pensa, puxa, esse cara nunca passa momento difícil na vida, ele tá sempre bem. Tá nada! Ele tá postando os melhores momentos da vida dele. Imagina se ele postasse só os momentos ruins. Então você tá tendo um parâmetro com uma pessoa que está mostrando apenas um lado da vida dela, e você está se abaixando, você está se diminuindo, colocando de lado aquela centelha divina que existe dentro de você e dizendo que você não é capaz de superar os momentos da sua vida. Os cabalistas falam que isso também é idolatria. Segundo dos toques relacionados a incesto, relacionado a negatividades do mundo do sexo, que são inúmeras, a gente sabe disso, e energia que a gente cria, e nesse momento nós podemos remover. Práticas ilícitas, inadequadas, a gente poderia enumerá-las, mas não vamos fazer isso agora. Derramamento de sangue, não é matar alguém, graças a Deus a gente não tem assassinos aqui, achando nos presente dessa maneira. Mas quando a Kabbalah está dando esse exemplo, ela quer dizer o seguinte: cada vez que nós machucamos alguém, nós derramamos sangue. Cada vez que nós causamos um dano a alguém, cada vez que nós causamos um mal para alguém, derramamos sangue. E esses toques de shofar servem para lembrar isso. E o último toque, má língua. Falar mal, isso a gente faz toda hora. É só respirar um pouco que a gente já fala mal. Pegou um pouquinho de ar, a gente já fala mal de alguém. É verdade. É diferente de difamação. Eu falei num show sobre isso. Para aquele mestre de Kabbalah, Albert Goslar, falou que difamação é muito mais grave do que falar mal. O último toque que eu vi no final é a melhor parte que a gente pode se conectar de forma completa com o aspecto de misericórdia. Existem uma série de negatividades, existe uma série de julgamentos que está vindo sobre nós. E a nossa proteção nessa época é justamente o shofar. Esse shofar ele tem o poder de mudar a negatividade para a positividade. E essa é a nossa proteção. Isso é o que vai nos ajudar também para a limpeza da nossa alma. Os cabalistas falam que se existe um presente maior que a gente deve dar, que a gente pode dar nesse período, é justamente ouvir o som do shofar. Vamos agora para a segunda parte. Tem uma menção do Michael Berg. Ele ensinou o seguinte: a gente tende a pensar que o ciclo do ano é como um ciclo achatado, né? Quando a gente faz um círculo, desenha uma folha no círculo, é um círculo achatado. Mas na verdade, o ciclo do ano, nós temos que pensar ele de uma outra maneira. Ele é como uma espiral, ele vai subindo. Sabe quando você descasca uma laranja, tira aquela casca certinha e você puxa assim e fica uma espiral subindo? É assim que a gente tem que ver cada ano. Por quê? Ele explica que nós estamos mudando e estamos melhorando a cada ano e crescendo espiritualmente a cada ano. Todos nós estamos melhorando todos os anos que nós passamos. Não estamos só ruins não, viu pessoal? A gente está melhorando sempre. Tem um quadro aqui que eu quero ver se vocês conseguem vê-lo pelo slide, que ele explica um pouco desses 22 dias. Nós temos 10 dias iniciais que começam ali com os primeiros dias de
de Rosh Hashanah. Esses 10 dias são as 10 sefirot que vai de Keter até Malchut. Depois a gente tem a energia que a gente recebe de Binah, justamente no Yom Kippur. E depois nós temos ali 7 dias, que são os dias contados para Sukkot. Esses dias são dias extremamente importantes, os 7 dias de Sukkot. A gente tem também o Rosh Hashanah, considerado o 7º dia. É um dia muito forte, principalmente quando a gente faz a movimentação do Lulav e pede para a Hashem adocicar os nossos julgamentos, que ainda está sendo finalizado. Vamos agora para um outro ponto. O que é Rosh Hashanah? Vamos lá. Rosh Hashanah, nascimento da humanidade. A gente vai ter a condição de ter vida ou não, Bezat Hashem, que tenhamos todos vida. Dinheiro ou não, Bezat Hashem, que tenhamos todo dinheiro e sustento. Continuar nossa jornada ou não, que o Eterno permita a todos nós continuar a nossa jornada. Três energias são envolvidas nesse cenário. Vida, que está conectada com Binah, como é a mãe. Na Sefirot a gente tem a mãe. Dinheiro, sustento e abundância a gente pode receber no Rosh Hashanah. E como eu falei, a continuação dos nossos dias. E entre outras coisas que a gente estava fazendo antes de chegar nesse período, se elas vão dar seguimento ou não. Falam os cabalistas que a energia de tudo está nesse feriado. Principalmente para quem quer ter filhos, para quem quer família, para quem quer alcançar uma esposa. A Neine tem reza para quem quer casar, tanto homem quanto mulher. Aproveita esse período e faz uma reza nesse sentido. Para quem quer ganhar dinheiro também é um ótimo momento. Binah é a mãe superior e também é onde se encontram todos os prazeres, principalmente que é uma sefirá importante que vai estar conectada conosco diretamente, que a energia vai vir da parte de dentro de Binah agora nesses estágios. Falam os cabalistas que se nós vamos comer uma comida e temos prazer, a energia não vem dessa comida, e sim de Binah. Um pouquinho do Tânia, vou mencionar para vocês agora. Tudo que a gente come, a gente tem que procurar canalizar essa energia, a energia que aquele alimento deu para nós, que veio de Binah. A gente tem que canalizar essa energia justamente para nós realizarmos atos positivos. O Ari nos diz, Ari Akadosh, que durante um ano nós estamos nos conectando com o externo da mãe, ou seja, Binah. E no Yom Kippur existe uma elevação extra na mãe superior, ou seja, Binah, por ela mesma. Malchut, o nível mais baixo, recebe julgamento mais adocicado. Não pelo processo, mas no Yom Kippur. E recebemos um julgamento adocicado sem passar pelo processo. A parte do meio não existe. Isso acontece com Yom Kippur. A gente consegue se conectar num nível extremamente elevado apenas por esse sefirot do meio. Em Yom Kippur, a energia que normalmente vem de Binah, não vem normalmente da parte externa de Binah, e sim de um lugar mais alto de Binah, que segundo os cabalistas ela vem da parte interna. Então quando chega Yom Kippur, a gente recebe alimento da fonte interior de Binah e não da parte externa de Binah. 5 coisas que a gente não faz no Yom Kippur justamente por não ter essa necessidade. Não comemos, não bebemos, não tem relações íntimas, não nos lavamos e não usamos sapato de couro. Eu achei uma coisa muito interessante. Alguém fez uma pergunta sobre sapato de couro, né? A gente tem explicações sobre isso, mas antes deixa eu colocar para vocês mais um slide aqui para a gente se conectar com a ideia que o Ari fala o seguinte: portões das intenções. Durante o ano, através da comida e da bebida, nos conectamos com o exterior da mãe superior, supernal. Mas em Yom Kippur há uma elevação extra
para a própria mãe superior. Uma vez que se elevou, não é necessário comer e beber fisicamente. À medida que a gente saiu de um nível, de um estado espiritual muito maior, a necessidade de comida e bebida já não existe mais. Mas recebemos da fonte da própria mãe superior. Nesse começo, a luz superior, a luz e a luz inferior vão brilhar juntas, se tornando uma. E ela não brilha, essa luz não vai brilhar dentro da pessoa, a pessoa não recebe essa energia, até que tenha a energia do Yom Kippur. Fizeram uma pergunta, como eu falei anteriormente, não aqui, mas no dia da aula, que eu estava assistindo, que por que não usar sapatos de couro? E a resposta foi bem simples. O couro vem do animal, e ele atrai uma energia que a gente não precisa. E também no passado esse couro era considerado como glamour, né? Ser chique, na palavra de hoje, né? Mais comum. Em Yom Kippur a gente não pode estar dessa maneira. E Yom Kippur é justamente o momento que a gente tem que estar com toda a modéstia possível, com um nível de humildade muito grande. E devemos estar colocando de lado todos os prazeres físicos e humildes, não desejosos desses prazeres físicos que a gente tem normalmente durante todos os anos. E uma resposta mais profunda também que foi dada é: o couro nos pés pode impedir Malchut de se elevar. E os pés também fazem parte de Malchut. O couro que a pessoa estiver usando como calçado pode bloquear essa conexão direta com a energia de Binah. A gente quer manter essa energia durante todo o ano. E os cabalistas ensinam qual é a maneira que a gente consegue manter essa conexão para todo o ano que a gente vai ter a partir dessa data, a partir desses 22 dias que a gente vai passar. Parashat Temor, verso 224, diz o seguinte: venha e veja, naquele dia de Rosh Hashanah, a lua é recolhida, que é Malchut, e não brilha até o 10º dia do mês, quando todo de Israel retorne, em completo arrependimento, e Ima, a mãe superior, Binah novamente brilha sobre ele. Depois chegou o arrependimento, Binah vai brilhar sobre o indivíduo, unindo as forças como a gente leu anteriormente. E nesse dia, Yom Kippur, Malchut recebe a iluminação de Ima diretamente. Binah, e a alegria abunda em todos os lugares. Nesse dia, Malchut brilha com a luz superior, que é Binah, no lugar da luz do sol, Zeir Anpin. No 15º dia de Tishrei, temos uma luz interna de misericórdia. O ensinamento nisso é que, entrando numa estrutura como essa, que estrutura a gente está falando? Sukkah. Uma estrutura temporária, os cabalistas ensinam que deve ser de madeira, e durante esses dias, esse ato é realizado, inclusive, rezas e refeições. A pessoa pode rezar lá dentro, pode fazer de madeira, né? Colocar madeirado. Tem várias regras no Tratado de Sukkah. E existem regras mais simples no Shulchan Aruch, dá pra gente pegar também. Fazer de madeira é excelente, é muito bom. Quem conseguir, né? Tem outras formas, a gente não vai entrar em detalhes disso aqui agora. Existem 3 atos que a gente pode fazer para conseguir manter essa energia dentro da gente: entrar numa sukkah, realizar reza e refeições dentro dessa sukkah. Diz os cabalistas que se a pessoa sentar dentro da sukkah nesses 7 dias, por isso é importante montar uma sukkah dentro de casa e fazer parte da casa, que ela seja um cômodo da casa, a luz de Binah, olha pessoal como isso é importante, vai chover sobre a pessoa, que é a luz interna de Hesed, ou seja, a misericórdia ao invés do julgamento agora vai vir de uma maneira muito abundante, como uma chuva sobre a pessoa, Hesed, bondade e misericórdia. E assim até em todos os demais dias e em todas as direções da pessoa existe a luz circundante nesses dias. Os 7 dias correspondem às sefirot que estão relacionadas a Zeir Anpin. E elas envolvem justamente lados emocionais, seus mundos e vestimentas. Olha a potência de força que existe no Sukkot. Sukkot é uma data extremamente importante. Quando a gente entra nas tendas, a gente está se conectando com todas essas energias que vêm das Sefirot. E essas energias estão atuando em nós de uma maneira muito profunda, porque o nosso recipiente está puro, está limpo desde o Rosh Hashanah.
A Sukkah nos dá essa energia de misericórdia. E o Lulav, agora extremamente importante, nos dão a energia interna da misericórdia. Segundo os cabalistas, quem se senta na Sukkah está alcançando o segredo da fé. A fé que é a fé no Criador e a fé que tudo é bom. É um nível muito profundo, é um nível muito alto. Para a gente entender que a fé é um nível de que tudo é para o bem, que tudo é bom, meu amigo, a gente tem que estar num nível de conexão muito grande. A ideia da fé é conectar dois mundos. Agora é que vem a coisa mais importante e as funções que a gente pode desempenhar. Conectar dois mundos, físico e espiritual. E somos nesse período corpo e alma. Nesse período é corpo e alma, físico e espiritual. Conseguir esse engajamento, conseguir essa união entre corpo e alma é uma das coisas mais difíceis. Tem um livro muito interessante que fala sobre isso, chamado Os Deveres do Coração. Ele explica mais ou menos sobre essa ideia. Mais ou menos não, ele explica profundamente sobre essa ideia. Conectar corpo e alma junto, pessoal, significa que eu entendo a necessidade do meu corpo e que essas necessidades que eu tenho no corpo serão feitas com um propósito de atos positivos e com o propósito de alcançar luz. O Tânia fala sobre isso, como eu citei anteriormente, em relação ao alimento e até quando a gente faz uma mitzvah. E eu já ouvi, já li, já testei, já vi pelo próprio Tânia que nem todo ato de mitzvah que a pessoa está fazendo está vindo a energia do lado divino, nem sempre. Às vezes uma coisa pode ser muito boa, mas a maneira com que é feita pode vir pelo lado da Sidra Hará. Tânia, a gente vai chegar sobre isso. Essa energia de unificação de corpo e alma, essa energia de conexão entre físico e espiritual em relação aos mundos também, elas vão nos ajudar diretamente no mundo físico e vai ajudar a gente a manter o equilíbrio, seja na espiritualidade, seja no mundo físico. A gente acaba se dedicando demais para um lado, esquecendo do outro. Como eu disse no começo, pessoal, não dá para ser um tzadik o ano inteiro, o mês todo, a semana toda, o dia todo. Não dá. Tem que haver um equilíbrio entre os dois níveis. É importante que a pessoa que é espiritual, ela também consiga manter o seu nível físico bem ocupado. Segundo a Kabbalah, são os segredos da fé. Chuva da misericórdia, e o segredo dela é a energia da alegria. Essas coisas para a gente conseguir manter o equilíbrio, tanto físico quanto espiritual, primeira coisa é o segredo da fé, a chuva de misericórdia que vai vir sobre a pessoa ao trocar os julgamentos por bondade e entrar na Sukkah e cumprir aquelas obrigações que a gente falou. E o segredo ainda que se completa é a energia de alegria. Rabi Nachman, de abençoada memória, sempre falou sobre isso. Um dos movimentos que são considerados movimentos muito alegres, Breslev, para quem não conhece, para quem já foi a Israel, sabe do que eu estou falando. A alegria contém uma energia muito, 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 muito grande. Fica perto de uma pessoa que está alegre, que está feliz. Olha a energia dela e olha a energia de uma pessoa que está imersa em tristeza. Você sai de perto de uma pessoa que está com tristeza, você sai para baixo, não tem jeito, suga a tua energia também, porque ela está precisando de força, mas acaba te sugando, porque a energia dela é energia de tristeza, para baixo, puxando o indivíduo para baixo, ligado ao elemento terra. A gente vai falar sobre no Tânia. E a pessoa que está alegre, ela tem uma energia que coloca tantas outras para cima. Pega um ambiente que está muito quieto, bota uma pessoa extrovertida ali, que consegue animar o pessoal, que consegue trazer bons pensamentos, que consegue trazer boas energias, ela contamina também o ambiente. Nessas três festividades, embora a gente tenha passado por momentos muito difíceis, introspecção, lutar, resistir muito, trocar os pensamentos, botar pensamentos positivos, adocicar os julgamentos para misericórdia, a gente tem um ponto culminante que é a energia de alegria. Que energia de alegria é essa? Simchat Torah, alegria da Torá. Em Sukkot a gente vê que existe um segredo que não tem nenhum outro feriado, nenhum dos outros feriados, assim, os cabalistas falam sobre esse ponto, que são 70 touros que eram sacrificados. A gente sabe como está escrito na Torá. Em cada dia de Sukkot se medita para todas as 70 nações do mundo. E o Zohar diz que existem 70 diferentes nações. E que nesses dias de Sukkot, a luz é compartilhada com essas nações
e a luz dessa energia de alegria também é compartilhada. Durante esse período existe uma elevação vinda dessa estrutura temporária, ou seja, existe um nível de elevação que vem dessa própria Sukkah, que é uma estrutura que a gente monta por um tempo. Zohar Parashat Emor, verso 271. Olha o que fala. Você deve habitar nas tendas, Sukkot, por 7 dias. Vaikra 23:42. É um mandamento para morar na Sukkah. Nós explicamos que é o propósito para mostrar que Israel habita no segredo da fé, o segredo da sombra da Sukkah, completamente sem medo de denúncias, uma vez que o promotor já tinha se separado deles em Yom Kippur através do bode dado a Azazel. Qualquer um que esteja no segredo da fé habita na Sukkah. Qualquer um que se conecta com esse segredo mais profundo. E como a Kabbalah diz, a energia de saber que tudo é bom, essa pessoa habita na Sukkah, habita nas tendas. Isto é, quem quer que esteja no segredo da fé da semente, agora o nível de conexão é lá na semente da criação, e da raiz de Israel deve habitar em Sukkot. Esse mistério foi trazido em diversos lugares. Depois da negatividade de julgamento ter sido removido lá no Rosh Hashanah, ter sido removido lá no Yom Kippur, a Sukkah vem para a gente para nos dar um presente, que é essa chuva de misericórdia. E diz, acaba lá, que quem estiver dentro, quem estiver no segredo, como a gente citou no texto acima, Parashat Emor, na raiz da Sukkah, será conectado com esse poder da energia, da alegria e também da energia de misericórdia. Todas essas energias estão disponíveis na Sukkah. Quais são as energias? Luz circundante Zeirampim e luz interna de Zeirampim. Tudo que está fora também tem dentro. Existe a energia interna e a energia externa. Sefirot de fora, Sefirot de dentro. Sefirá dentro de uma outra Sefirá. Mundo dentro de mundos. Todas essas energias estão disponíveis por 7 dias. 7 dias elas estão disponíveis para cada um de nós. Sukkah, valor numérico, 91. Sahar, 100, valor numérico. Lulav, 68, que é vida. Simchat Torah é conhecido como a noite do selamento. 91 é a palavra para Amém. O teto contém o código de 100, 10 vezes 10. Quem já ouviu falar nisso sobre Sefirot? 10 Sefirot mais 10 Sefirot. 10 vezes 10 dá 100. A árvore da vida, estamos nos conectando com elas nesses 7 dias. O Lulav 68, pela Kabbalah, representa o código da vida. No 7º dia, a noite final de Sukkot, é chamada a noite do selamento. Ou seja, vai fechar tudo ali. É o momento final antes de completarmos o nosso recipiente. Os cabalistas dizem que, eu não sei se todo mundo consegue, eu acho que é muita energia envolvida em todos esses dias. Eu acho que cada pessoa tem que ir galgando esses potenciais. Cada pessoa tem que ir aos poucos para alcançar esses níveis, porque é uma energia muito intensa, uma limpeza muito intensa. Por exemplo, eu vou falar uma coisa muito séria e muito profunda para vocês. Conecte-se aos poucos com essas energias, né? Porque à medida que, se a gente tem muita impureza, tirar toda a impureza de vez parece uma coisa contraditória, mas tirar tudo isso de vez é meio perigoso. Uma vez fizeram uma experiência, mal comparando isso, mas fizeram uma experiência da seguinte maneira. Pegaram um mendigo que ficava muito tempo sem tomar banho e deram um banho nele todo, com shampoo, com sabonete, com tudo, deixaram ele limpo. Horas depois foram ver que o mendigo estava morto, né? Todo mundo aqui vai ser selado para o livro da vida, mas estou dizendo que a gente tem que ir aos poucos. A gente não pode acessar toda essa energia de uma vez. A gente não vai olhar, eu peguei esse show, eu peguei essa aula, agora eu vou me empolgar em todas as meditações, eu vou me empolgar com todas as conexões. Não, não é assim, vai devagarzinho, pouco a pouco. Nesse ano você pega um tipo de conexão, um tipo de meditação, um tipo de kavaná e se agarra a ela para que você possa ser trabalhado pouco a pouco e não tudo de uma vez, tá bom? Principalmente se você nunca fez esses feriados seguidos e você vai fazer pela primeira vez. Os cabalistas dizem para ficar acordado todos à noite e estudar e ficar acordado a noite inteira. É a oportunidade de remover os julgamentos e qualquer um julgamento que tenha ficado das datas anteriores vai ser removido nesse dia durante essa noite, né, o último dia de Sukkot. O que nos levará para a última noite e 8º dia.
Zohar Parashat Emor, verso 288, diz o seguinte: como está escrito, no 8º dia, ou seja, essa é a transição, é o costume de ficar acordado, você deve ter uma assembleia solene, Shemini Atzeret, 8º dia. Este é o fim do artigo de Vairi 231. Pois esse dia é para o rei somente, é sua alegria em Israel. Isso é como o rei que convidou visitantes. As pessoas da casa os entreteu. No final, o rei falou para as suas pessoas da casa: até agora eu e todos vocês entretemos os convidados. Vocês oferecem sacrifício para outras nações todos os dias, ou seja, os 70 novilhos. De agora em diante, por um dia, vamos vocês e eu nos alegrarmos. O que é isso? Simchat Torah. É a alegria da Torá. Pegar o rolo da Torá, dançar em volta da bimá, da mesa da bimá. Alegria da Torá. Para entender o Simchat Torah, chamada a alegria da Torá, dentro das ferramentas cabalísticas, a ferramenta mais utilizada é a própria Torá. A gente usa sempre todo o Shabbat, né? Não dá pra gente falar de Kabbalah sem estar conectado com Torá. Impossível. A gente tem que conectar Torá e Kabbalah, sempre estão juntos. Não dá pra separar esse conceito. Quando a gente pega a Torá e dança feliz, não sei se todos aqui já fizeram Simchat Torah, mas a gente dança em volta da Bimá. Tá falando de Biná, né? Quando a gente dança em volta da Bimá, a gente expressa uma alegria cantando várias canções. E às vezes demora muito para dar voltas, damos 7 voltas. Cada trecho que a gente canta com alegria, canta com profundidade, canta com toda a kavaná. Sabe por que a Torá é a essência de tudo, pessoal? A essência de tudo é a Torá. E o que a gente mais tem de proximidade com o Kadosh Baruch Hu, com o Eterno, é a própria Torá. É ela que nos conecta com Hashem. Falam os cabalistas que a Torá é a essência de Zeir Anpin, ou seja, a conexão com os níveis emocionais. A Torá é a que dá a capacidade de a gente trabalhar esses aspectos internos. É a Torá que nos dá a capacidade de a gente fazer essa avaliação do que está certo, do que está errado, como eu faço de chuvar, o que eu tenho que fazer para chuvar. É a Torá que dá essa essência de tudo. Isso significa ter a habilidade de ser um canal de luz. Durante Simchat Torah, a gente pega todos os pergaminhos, como eu falei anteriormente, que estão disponíveis nesse dia. E é justamente o período que a gente conclui 5 livros, depois a gente começa a leitura da Torá como um novo ciclo. Porque alcançar a Torá é ir em círculo que nos conecta de forma mais forte com o potencial que nós possuímos. Quando a gente completa esse ciclo da Torá, quando a gente finaliza com Simchat Torah, quando a gente faz essas reflexões durante os 22 dias, que a gente culmina no último dia de grande alegria, a gente revela o maior potencial que a gente possui justamente nessa data. Falam os cabalistas. O começo de cada coluna do Sefer Torah, se alguém já viu um rolo de Torá, em Simchat Torah tem essa oportunidade, que é aberto o rolo por inteiro e reorganizado de novo para a primeira Parashat Bereshit. O começo de cada coluna do Sefer Torah é a letra Vav. E essa letra é sobre Zeir Anpin. E é ser um canal de luz. Durante Simchat Torah, toda a energia é alcançada de maneira mais poderosa. Vou mostrar para vocês aqui onde é que a letra Vav está relacionada aqui na energia. Não sei se vocês vão conseguir ver, que está um pouquinho pequeno. Se vocês observarem, olha a conexão que existe com Simchat Torah e justamente a letra de cada coluna, no começo de cada coluna do Sefer Torah. Eu vou olhar para o outro aqui que está maior, dá para eu enxergar melhor. A gente está conectado ali com o Vav, está justamente na parte do elemento água, está relacionado a desejo, está relacionado ao mundo da formação, está relacionado principalmente à fala e à expressão, e está conectada com as sefirot de Zeir Anpin, são os níveis emocionais. Pela Kabbalah, os recipientes só se completam, os cabalistas falam sobre isso, quando nós chegamos a Simchat Torah. Quando a gente chega em Simchat Torah, e quando a gente começa todo o ciclo de leituras a partir do começo do primeiro livro da Torá, Bereshit,
a gente completa o nosso recipiente quando a gente finda em Simchat Torah. Dançar com a Torá, para quem não sabe, agora vai entender um pouquinho mais desse significado. Em círculo e em 7 voltas, com canções diferentes, como eu falei anteriormente, todos esses círculos são chamados de luz circundante, depois de ter alcançado essa energia pura da luz vinda da Torá. A dança na segunda noite, às vezes o pessoal faz na noite anterior e depois faz na segunda noite, para quem ficou de fora e não conseguiu pegar. A dança na segunda noite completa o recipiente, o que seria, vamos contar, o 9º dia, entre aspas, de Sukkot, mas não é nono, é Simchat Torah. A dança na segunda noite completa o recipiente e a energia de Binah, a energia de alegria, a energia de todo o nosso potencial completam todo esse processo. Na segunda noite, somente para absorver a última da última faísca de luz, ainda tem um pouquinho de luz. Completamos o recipiente e assim começamos um novo ano. Para a gente finalizar, queria deixar claro para vocês que esses são os 22 dias mais intensos e mais poderosos do calendário. Em Rosh Hashanah nós conseguimos vida, dinheiro, conexão. Em Yom Kippur, a energia pura de Binah. Sukkot, proteção, luz circundante e a nossa luz interna. Simchat Torah, a habilidade de se manifestar. Está conectada com a letra Vav, que está justamente na região da fala e expressão dentro dos mundos. Que nesse ano a gente tenha consciências maiores, tenha consciências melhores, vinda desse pensamento que a gente conseguiu adquirir hoje, dessas reflexões que nós fizemos. A gente possa entrar nessas festividades já com essas energias, com essas intenções. Cada um dentro da sua própria porção, cada um dentro da sua própria medida. O Alter Rebbe explica isso, que nem todo mundo capta todas as energias que são transmitidas, mas elas captam de acordo com o seu próprio potencial, de acordo com o seu próprio nível que vai se desenvolvendo a cada novo estágio, a cada nova fase da vida. Que Bezat Hashem, nós tenhamos boas festividades todos nós, a nossa comunidade aqui, as comunidades de outros lugares, que nós tenhamos boas festividades todos juntos, possamos estar inscritos e selados no livro da vida, que possamos carregar essa energia durante todo o ano para nós e para todos aqueles que estão próximos da gente. Amém. Amém.